E a partir de agora, a gente vai falar sobre economia. E aí, destaque para um dos selos da ODS, um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fala sobre economia, é o ODS 8, que vai falar sobre crescimento econômico, inclusivo, né, sustentado. Então, é sobre isso que nós vamos falar, é com base neste ODS que nós vamos para a próxima pauta, para o nosso próximo tema aqui na nossa programação. E a gente recebe a Jordana Ágata, nossa jornalista aqui do Sistema Sagres, que não está com o Girassol hoje novamente, só no modo digital, e também o administrador e mestre em economia, Luiz Carlos Ongarato. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Vinícius. Tudo bom, pessoal? Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Sagres. Tudo bom, Jordana? Oi, gente. Ótima tarde para todos que nos acompanham. Então, Girassol só na quinta-feira. Eu ainda estou hospedada aqui na casa da minha mãe, então Girassol mesmo, lá da minha sala, só volta na quinta-feira aqui no Tom Maior. Jordana, hoje é o dia do estagiário, né? Sim. Você foi uma das estagiárias aqui do nosso sistema, né? Exatamente. Você comemora o dia? Olha, comemoro, Tôndolo, comemoro bastante, até porque foi o meu primeiro estágio, se tornou o meu primeiro emprego e meu primeiro emprego na área também, né? Cresci muito no Sistema Sagres de Comunicação quando eu entrei apenas a Rádio Sagres 730 e Rádio 730 e o Portal 730, né? Acompanhei toda essa mudança de Rádio 730 para a Rádio Sagres e também o início da Sagres TV com a programação local, né? Então, assim, aprendi demais com todos os profissionais aí da Sagres, né? E você, Luiz, você lembra do seu primeiro estágio? Lembro. Cheguei meio perdido lá no primeiro estágio, acho que foi em 2005, aí já faz uns 15 anos. Mas foi bom, foi de bastante aprendizagem. Bacana. Hoje nosso... Nossa, a palavra certa, perdido. Também cheguei perdidinho. Mas faz parte do aprendizado. Faz parte do processo chegar meio perdido. Com certeza. Hoje nosso tema é falar um pouco sobre investimento, né? O Petras traz essa pauta para nós, para a gente falar um pouco sobre isso. Luiz, a gente fala hoje com mais familiaridade, é uma coisa em que o brasileiro passou a enxergar com outros olhos e não vê mais só a poupança como um investimento, porque com os nossos avós, nossos pais, é assim, vamos poupar. Então você pega o dinheiro e põe na poupança. Essa mentalidade está mudando? Bom, Vinícius, é um desafio, né, a gente falar de investimento. Principalmente, como você bem comentou, né? Pessoal um pouquinho mais experiente, um pouco mais antigo, vai lembrar que a gente tinha poucas opções no mercado. E isso acontece que é uma herança, né? Uma geração vai transmitindo para outra. A gente percebe que ainda o povo brasileiro é bastante conservador nos seus investimentos em geral, porém agora está tendo uma necessidade de mais conhecimento, um pouquinho mais de informação, principalmente agora com a baixa da Selic, que vai fazer todo mundo aqui meio que se incomodar um pouquinho, porque a poupança esse ano, agora com a Selic a 2% ao ano, ela pode trazer o rendimento negativo, aquele famoso prejuízo, né? Luiz, para mim, quando eu comecei a trabalhar, eu nem sabia que tinha algum juro na poupança, né? Poupança era só para mim guardar dinheiro, nem sabia que rendia nada. Então, para essas pessoas, assim como eu, que estão começando a entender sobre investimento agora, você já citou que a poupança agora vai ter esse rendimento negativo. Então, como começar a investir? Qual que é a melhor maneira de começar a investir agora, principalmente com essa redução da taxa Selic? Vamos lá. Por que a gente fala a primeira coisa, Jordana? Legal a tua pergunta. Bom, quando a gente fala de rendimento negativo da poupança ou prejuízo, é sempre aquele prejuízo econômico, não é aquele prejuízo financeiro. Você não vai ver menos dinheiro.
Na verdade, a gente tem que sempre comparar com a inflação, né? A gente sempre usou a poupança, aí nas décadas anteriores, a poupança para pelo menos corrigir a inflação, que era muito alta no passado. Hoje ela está, inclusivamente, bastante baixa, né? Abaixo, inclusive, da meta de inflação determinada pelo Banco Central. E com uma taxa de juros, né, muito mais baixa do que estava algum tempo atrás, pode ser que não compense, né, a forma de cálculo da poupança, que ela corresponde aqui a 70% da Selic, né, que é a taxa que vai balizar todas as nossas transações, tá? Mais a taxa referência, que hoje ela está zerada, ou seja, nós vamos render, né, o rendimento na poupança, ele vai ser 70%, né, daqueles 2% ao ano. Ou seja, em torno aí de, vamos fazer uma conta rápida aqui, 1,6, né, 1,5, 1,6 ao ano. Então, é bem pouquinho. Para quem está começando, a dica que a gente traz hoje é a seguinte reflexão. Como é que eu uso o meu dinheiro? Para que eu quero poupar? Né? Por que eu pergunto isso? A poupança, ela é sim um investimento interessante para quem poupa bem pouquinho dinheiro. Então, ele é melhor do que deixar num cofrinho em casa, por exemplo. Então, o estagiário ali que está começando, né, com a bolsa pequenininha ali, não sobra muito dinheirinho, mas se sobra lá uns 5, 10, 15, 20, 50 reais por mês, ele pode recorrer à poupança, dada a facilidade de você deixar o dinheiro render alguma coisa. Ela é menos pior do que deixar dentro do cofrinho em casa. Mas já se alguém que tem um perfil de querer retornos, né, maiores, aí a gente tem que repensar a nossa estratégia de poupança. Aí a gente tem que fazer uma análise, por exemplo, de investimentos que têm um retorno parecido, um retorno melhor, só que é um risco parecido. Porque é muito comum, né, Jordana e também Vinícius, quando a gente fala de investimento, é pensar assim, eu vou para a Bolsa de Valores, né? Vou para a Bolsa de Valores, mas eu estou lá arriscando bastante. Eu posso ganhar? Posso ganhar. A ideia é que a gente pensar, se eu vou no mesmo padrão da poupança, eu tenho aquele perfil de aplicar meu dinheiro na poupança, eu posso pensar, de repente, num CDB, que renda acima de 90% do CDI, que seria a taxa de empréstimo interbancário, né? Esse CDB, todos os bancos, eles comercializam esse tipo de produto. A gente só tem que ficar atento, né, que seria o primeiro passo após a poupança seria o CDB, que existem essas taxas de rendimento. E aí a gente tem que olhar para ver se não é abaixo desses 90%, 95%. Luiz, e até nessa questão da poupança, tudo, normalmente a facilidade que a poupança tem, diferente desses outros itens, é que você pode sacar o dinheiro quando você quiser, né? E esse percentual que rende anualmente aí, que você destacou aí, que pode ser algo em torno de 1,6%, né, com essa redução, basicamente porque eu deixo o dinheiro na mão do governo e ele vai utilizar o dinheiro para fazer outras coisas e é como se eu estivesse emprestando dinheiro ao governo. É mais ou menos essa a lógica da poupança, por isso esse rendimento. E, assim, me fugiu agora na memória, eu queria saber, assim, o que o governo usa para fazer, assim, o que o governo faz com esse dinheiro da poupança? Perfeito, né? Boa pergunta. Quando a gente fala de bancos públicos ou da própria Caixa Econômica, que é a principal, vamos colocar assim, o principal detentor das cadernetas de poupança do Brasil hoje, né? Por isso que a gente fala em governo, né? Qual que é a finalidade dessa aplicação? A gente vai ter um prêmio, né, mensal, ou seja, eu deixo lá, aplico o dinheiro na minha poupança e em 30 dias eu tenho um retorno, né, um 0, alguma coisa ali por mês. O governo utiliza a poupança para financiar crédito imobiliário da Caixa. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, é interessante que sim haja dinheiro na poupança. Tanto Vinícius, que
Agora, durante o período que as pessoas estão recebendo auxílio, né, o auxílio emergencial devido à pandemia do Covid, a gente teve um aumento de dinheiro na poupança. As pessoas estão deixando o dinheiro lá e estão utilizando mais racionalmente, né, esse recurso aí que é emergencial. Tá? Então, a gente teve um aumento. Então, qual que é a finalidade? Justamente essa, a questão do financiamento imobiliário. Então, para você que às vezes a gente vai acompanhando as notícias e não entende muito bem, o que tem a ver a queda estão sacando mais do que depositando na poupança. Isso vai impactar, né, essa falta de recursos e que as pessoas não poupam, indiretamente pode atrapalhar, por exemplo, nas pessoas que buscam a casa própria. Sim, né? Sempre quando a gente guarda dinheiro dentro do próprio sistema econômico, né? Sempre tem aqueles que são os poupadores e aqueles que vão emprestar o dinheiro, né? Que são os tomadores, né? Então, a gente precisa sempre ter esse equilíbrio. E o governo, que a gente chama dessa política monetária, né? De trabalhar aí a taxa de juros para incentivar consumo ou incentivar que a gente guarde dinheiro. A gente fala incentivar a poupança. Tá? Que é de acordo com o objetivo. Qual que é o nosso objetivo hoje, durante a pandemia? Por que a taxa de juros ela está caindo? É para que a gente consuma mais, a gente possa consumir mais e mais barato. A gente tem acesso, por exemplo, a financiamentos mais baratos, a produtos mais baratos, enfim, essa é o pensamento por trás disso. É o estímulo a esse consumo que está bastante freado no nosso país nesse momento. Você é uma poupadora, Jordana? Olha, Tôndolo, eu sou uma poupadora até certo ponto. Eu costumo dizer o seguinte, que não pode deixar nem a casa e nem o carro saber que você está guardando dinheiro. Porque quando começa a juntar uma quantia considerável, estraga alguma coisa na casa, estraga alguma coisa no carro, e é isso que tem acontecido, mas eu tento. O que eu queria? Você sabe que nesse aspecto eu já eliminei um deles, né? O carro. O carro, eu já eliminei. Eu sou da geração já do aplicativo. Não vendi meu carro, fiz investimentos, aí eu escolhi fazer alguns investimentos. Tenho vários amigos que estão vendendo seus carros, colocando dinheiro para investir e alugando carros. Porque tem sido uma forma bem interessante de você se adequar a consumo, a realidades, a processos e ter o dinheiro, que eu acho que nessa questão da economia, o mais divertido é você ver o dinheiro trabalhando no seu lugar. Com certeza. Bom, eu ainda não tenho, né, essa opção de ficar só com o aplicativo, né? Mas o que eu queria saber do Luiz é sobre a questão das contas digitais, né? Agora tem muitas contas digitais, ultimamente eram bem menos, mas agora está bem mais popular essa questão das contas digitais. Elas são uma opção, uma boa opção de investimento, né? Usar a poupança da conta digital, por exemplo? Sim, Jordana, é uma boa opção, principalmente para quem quer sair da caderneta de poupança clássica, porque geralmente os produtos, principalmente os produtos de renda fixa, né, que é aquela que você já sabe quanto você vai ganhar ali no final do mês, eles são interessantes. Por exemplo, tem alguns bancos digitais que aí já tem os seus rendimentos atrelados a 100%, até mesmo mais de 100% do CDI. Tá? Então, sim, é uma boa opção até pela facilidade, né? E principalmente para os jovens aí que são grande parte desse público, a facilidade de poupar também é um estímulo interessante para a nossa própria cultura, né, de poupar, que o brasileiro não é tão poupador assim, ele é mais gastador, vamos colocar nesse sentido. Ah, com certeza, eu sou mais gastadora do que poupadora também, mas a gente até que tenta, né, professor? Outra coisa que eu queria saber do senhor
A gente já falou um pouco, né, sobre quem tem pouca experiência em investimentos, o que é que pode fazer. Mas e aí, quem precisa, quem quer ver o dinheiro render, né? Quem quer ter esse retorno mais rápido, quem quer ver o dinheiro crescer lá no momento do investimento, o que é que ele deve fazer? Qual que é a modalidade mais indicada? Bom, a primeira coisa a gente tem que saber, eu estou disposto a me expor ao risco? Essa é a primeira pergunta, né? Porque eu nunca posso comparar ao um amigo meu, por exemplo. Né? Meu amigo está investindo em determinado tipo fundo de ações, ele tá investindo num fundo multimercados. A primeira coisa é o autoconhecimento, é saber se eu estou disposto a isso. Dentro desse, vamos colocar assim, dos investimentos mais conservadores, nós podemos ir para a LCI, a LCA, né, que são as letras de crédito imobiliário e agrário. Temos também os próprios CDBs, né, com liquidez ali diária, que, por exemplo, se eu tenho alguma emergência naquele momento, eu posso tirar, tá, dentro daquela aplicação. E outra pergunta que eu tenho que saber é quanto tempo eu estou disposto a deixar aquele meu dinheirinho lá rendendo. Se é diariamente eu preciso, se a cada 30 dias, se a cada 60, 90, até 180 dias eu posso deixar ali travado para garantir um rendimento melhor, tá? Então, a dica que eu dou é, primeiro, conheça se você está disposto a se expor a mais risco. Quando a gente fala de risco, não é de perdas, mas também de ganhos, mas para ganhar muito, eu tenho que estar disposto a perder algumas vezes, tá? E aí, quando eu passo desse momento dos CDBs, das LCIs, eu já posso pensar nos fundos de investimento. Aí eu tenho uma gama muito grande de fundos de investimento, como fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de ações, que aí vai de acordo ali também com o perfil do investidor. A gente teria que analisar caso a caso para fazer uma recomendação de carteira de investimentos. Mas é sempre pensar, toda vez que eu tenho um excedente, é interessante sim poupar. Eu vou testando um produto, vou testando outro produto, e conforme eu for conhecendo, eu for me acostumando a deixar o meu dinheiro investido, eu vou dando passos mais arrojados para frente. Luiz, esse ponto é um ponto emblemático mesmo, porque a pandemia nos fez ter muita serenidade, assim, né? Essa questão do risco, porque é muito desesperador você ver um dinheiro que você investiu caindo, e você vai caindo e vai perdendo, e teve muitos itens assim de cair 50%, de cair 60%. Então, assim, sei lá, você investe 10 mil reais e, de repente, num dia você vê lá 60% a menos. É desesperador. E aí, um dos grandes erros que eu aprendi, não na prática, mas vivenciando esse momento, é você ter calma, né? Você ter paciência, porque às vezes, e eu conheci várias pessoas que naquele início da crise ali, de mês de fevereiro, de março, que acabaram tirando os seus investimentos. Aí é onde você realmente perde o dinheiro, no medo, né, o seu risco você só olha quando estiver ganhando, aí você comemora. Quando começa a cair, a primeira coisa que a pessoa faz, aquele curioso que está ali no mundo dos investimentos, é tirar o dinheiro. E aí é exatamente o ponto que você está perdendo dinheiro, né? É isso mesmo, Vinícius, porque quando a gente tem essas quedas bruscas, como aconteceram agora, que elas não são comuns, né? Enfim, ninguém esperava por uma queda tão acentuada durante a pandemia. Mas por que eu falo para a gente se conhecer? Porque no momento de estresse desse, de pressão, eu tenho que deixar o meu capital lá, né? Nesse tipo de aplicação, porque esperar o mercado virar, como a gente diz, o mercado reprecificar aqueles fundos, aquelas ações, enfim. Tá? Por exemplo, quem perdeu lá em fevereiro, março, abril, provavelmente já deve ter recuperado cerca de 90%, 95%, até 100%, até mais, agora no mês de agosto. Então, é uma questão de esperar. Essa questão de esperar também é saber o quê? A finalidade que eu tenho
do meu investimento. Se eu preciso desse dinheiro em curto prazo, eu não vou me expor a muito risco. Se eu não tenho tanto compromisso, né, naqueles 5, 10, 15 mil reais, enfim, né, que você tenha, você pode se expor a um pouco mais de risco. É interessante sempre que a sua reserva de emergência não esteja exposta a tanto risco assim. Luiz, para a gente ir finalizando, eu não sei se a Jordana tem mais uma pergunta, mas eu queria te questionar o seguinte. Quando a gente fala em investimentos, parece ser uma coisa assim de outro mundo, que para ser é só para quem tem dinheiro, né? Para quem tem muito dinheiro, e parece que é uma coisa muito fora de uma boa parte da realidade dos brasileiros que vive uma dificuldade, que vive um processo, assim, tem a dificuldade vive as desigualdades sociais, né? Para ser bem genérico, assim, mas acho que dá para entender quem está nos acompanhando o que eu quero dizer. No sentido de que, assim, não, eu tenho uma condição de renda muito limitada, isso não serve para mim. Mas isso faz parte de um processo de educação financeira, que o brasileiro precisa ser inserido, né, Luiz? Sim, a educação financeira ela vai ser fundamental aqui, né? No caso, em situações onde pessoas que não tenham excedentes de renda, Vinícius, não necessariamente para não ter esse excedente de renda eu preciso ter uma limitação ali no meu salário. Muitas pessoas com bons salários também não conseguem pagar suas contas, tá? Então a gente percebe que não tem diretamente uma relação com o meu ganho, mas sim com o meu hábito, né? O meu hábito de consumo. De repente é fazer uma reflexão, o que eu poderia, né, abrir mão aqui para poupar, sei lá, R$10 esse mês, R$15 esse mês. Às vezes é aquela despesazinha que não estava programada, né? Às vezes, agora a gente não está tendo futebol presencial para ir no estádio, né? Mas geralmente, por exemplo, quando a gente tem o jogo do nosso time do coração, a gente precisa também estar dentro do nosso planejamento financeiro aquele momento, e não simplesmente ir lá fazer um churrasquinho para assistir a partida, né? Ouvir a partida na Sagres, né? Ou aquela cervejinha, para pensar assim, olha, isso é do meu planejamento, eu já recebi a tabela ali, né? Essa é uma boa reflexão, sabe? A gente colocar para dentro e dizer assim, ó, dos meus hábitos, né? Internalizar esse aprendizado, esse olhar para a educação financeira, que eu tenho certeza que é o início para você se comportar como um investidor, como e buscar outras fontes de renda que não seja exclusivamente o seu trabalho, né? A sua força de trabalho. Isso vai te dando até condições de investir. Eu, particularmente, Luiz, Jordana, eu tenho feito investimento e o foco é aposentadoria. Eu não vou esperar o INSS. Se ele vier, é ótimo, mas eu já estou construindo o meu para que daqui 30 anos eu tenha uma aposentadoria que me atenda. Pode ser que não seja que me atenda na integralidade, mas vai se tornar uma fonte de renda extra onde eu estou criando esse planejamento. E é difícil, não é fácil criar esse hábito. Não é fácil. Não é fácil, a gente precisamos começar, né? É sempre o primeiro passo, ele vai ser o mais importante aí. Criando esse hábito, com certeza, a gente vai conseguir, pelo menos, ter um dinheirinho ali para a ceia de Natal. De repente, se eu poupo um pouquinho, eu tenho um Natal muito melhor. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Agora, eu até aviso e alerto aos nossos ouvintes, internautas e telespectadores que tenham a agenda marcada. Põe aí no seu celular, toda terça-feira, 15h, o professor Luiz Ongarato estará aqui falando de economia, tentando trazer um assunto tão complexo com a simplicidade para que você possa aprender a implementar isso na vida de quem está nos acompanhando. Então, seja bem-vindo, viu, Luiz? Muito obrigado, é um prazer fazer parte desse time aqui do Sistema Sagres. Valeu, Jordana. Muito obrigado pela participação e que você se torne uma investidora
e não uma gastadora, hein? Mas pode gastar também. Ah, com certeza, porque cara, minha gente. Mas muito obrigada, Tôndolo. Grande abraço a todos. Seja bem-vindo, professor Luiz, aqui no Tom Maior. Boa tarde. Nosso tema de hoje, falando sobre economia, sobre investimentos, e a gente falando um pouco sobre, vamos dizer assim, a forma mais rudimentar de se poupar. A gente entendendo um pouco a poupança, mas principalmente entendendo um pouco de educação financeira, de controle dos gastos, de planejamento, para que a gente possa construir, e assim, porque não adianta nada você poupar só para poupar o dinheiro. Você tem que ter um motivo, né? Só guardar o dinheiro, você vai ser igual o tio Patinhas, né? Então não tem, vai montar um cofre enorme e tal. Não é para isso que serve, né? O dinheiro, nós não vamos levar o dinheiro para outro momento, para o céu, para outra vida, né? Então, assim, vamos saber aproveitar e saber usar o dinheiro, o trabalho, esse momento, conhecer os seus hábitos, para que você também tenha muito prazer, muita satisfação na vida aqui. A gente vai para o intervalo, volta já com a Letícia Martins.